Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de hidráulica. Na aula de hoje nós vamos revisar alguns conceitos básicos e apresentar alguns novos. De forma geral, esse é o conteúdo da aula de hoje, certo? Nós vamos começar falando sobre as subdivisões da hidráulica. Em seguida a gente vai revisar alguns conceitos relacionados às quantidades físicas. Em seguida a gente vai adentrar um pouco na mecânica dos fluidos, falando sobre as propriedades dos fluidos. E vamos fechar com alguns exercícios. Bom, por que a gente estuda hidráulica? Qual que é a importância dela para a agricultura? A gente sabe que para produzir alimento por meio da agricultura, nós temos que ter uma combinação de vários fatores. A gente tem que ter um solo fértil e tem que também ter a água, para poder a planta, para aquela cultura poder se desenvolver. Mas só isso não basta. Porque a gente vê aqui nessa figura 1, que mostra a relação entre crescimento populacional e áreas agricultáveis, que existem tendências opostas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução das áreas agricultáveis por pessoa, per capita, isso mundialmente, a gente tem um aumento da população mundial. Isso significa que daqui a algumas décadas, a quantidade de alimento que vai ser produzida por metro quadrado ou por hectare vai ter que ser muito maior do que a gente consegue produzir hoje. Ou seja, a gente precisa aumentar a efetividade, tem que tornar os processos, as técnicas da agricultura mais eficientes, de forma que a gente consiga produzir mais ocupando menos áreas. Porque afinal, como essa tendência mostra, a gente vai ter menos área disponível para plantar. E aqui, como também forma de motivação, a gente está vendo, figura 2, um sistema de irrigação por aspersão. Qual que é o intuito do nosso curso de hidráulica? Como que isso está relacionado com essa imagem? Nosso objetivo é preparar vocês para o curso de irrigação, que virá no próximo semestre, no qual vocês vão precisar saber como dimensionar essas tubulações que a gente usa para veicular água no campo, até os aspersores ou outros dispositivos de irrigação. Então, na hidráulica, a gente vai estudar quais são as leis que regem o movimento de água, que determinam para a gente como que essa água vai chegar, em termos energéticos, lá no ponto de entrega, lá no meu aspersor. Nessa figura, a gente está vendo que há uma pressão, uma boa pressão da água nesses aspersores, porque esse sistema está bem dimensionado. Mas caso a gente não faça um dimensionamento correto, o que pode acontecer é que essa água chegue sem pressão e ela não consiga atingir a área que realmente deveria cobrir com esse sistema. Bom, na hidráulica, e aqui é só para a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar, a hidráulica está dividida em basicamente dois grandes grupos. O primeiro grupo, e a primeira parte do nosso curso, é voltado ao estudo dos condutos forçados, basicamente das canalizações. Então a gente vai aprender a dimensionar basicamente tubos, o diâmetro dos tubos para poder veicular uma certa quantidade de água com uma certa pressão. O que é que a gente tem de característica principal dos condutos forçados? É que nesses casos a pressão interna na tubulação ela é superior à pressão atmosférica, contrapondo ao que acontece nos canais ou nos condutos livres, em que a pressão que é exercida sobre a água ela é inferior, ou melhor dizendo, ela é igual à pressão atmosférica. Esse escoamento, portanto, ele ocorre de forma que a gente fala por gravidade. Ele ocorre por gravidade, ou seja, de maneira não pressurizada, ao contrário do que acontece nos condutos forçados. Antes da gente falar sobre hidráulica propriamente dito, existem alguns conceitos básicos que é importante a gente revisar. O primeiro deles é com relação às quantidades fundamentais. Essas quantidades são ditas fundamentais porque dão origem a diversas outras quantidades ou grandezas físicas. Aqui eu selecionei algumas quantidades que são importantes para a hidráulica, como por exemplo o comprimento, cuja dimensão é L, e a gente representa por L maiúsculo, e cuja unidade no sistema internacional é o metro. Outra quantidade importante para a gente é a massa.
A gente representa pela dimensão M maiúsculo e cuja unidade no sistema internacional é o quilograma. Temos também o tempo, né? Dimensão T maiúsculo e unidade segundo. Aqui eu selecionei também, né, listei algumas quantidades físicas que a gente utiliza na hidráulica, mas que não são quantidades fundamentais. São quantidades que são originadas, elas vêm das quantidades fundamentais que a gente viu acima. Por exemplo, a área ela tem uma dimensão L2, por quê? Porque ela é composta por duas dimensões de comprimento, certo? Então a área ela tem uma dimensão L2 e uma unidade metro quadrado no sistema internacional. Ela é uma quantidade que vem da quantidade fundamental comprimento, assim como o volume. Só que no caso do volume, além da dimensão L2, né, a gente tem uma terceira dimensão, que é também um comprimento, e vai ditar então a dimensão dessa quantidade, que é o L3. E a unidade no SI, um metro cúbico. Para a gente não gastar muito tempo detalhando isso, eu deixei inclusive aqui alguns exemplos para vocês praticarem, né? Mas uma das quantidades que a gente também usa bastante em hidráulica é justamente a vazão. E aí, só para deixar bem claro, o que é vazão? Vazão é uma taxa volumétrica de um determinado fluido que atravessa uma seção transversal num determinado tempo. Então, traduzindo, né, tudo isso, a vazão é um volume no tempo. E a gente sabe que volume tem dimensão L3 e o tempo tem dimensão T maiúsculo. Então, a quantidade de vazão vai ter uma dimensão de L3 sobre T. E no sistema internacional, isso vai me dar uma unidade de metros cúbicos por segundo. Geralmente a gente também usa litros por segundo, né? Mas a unidade no SI é o metro cúbico por segundo. Fica aí como exercício, né, vocês pesquisarem e determinar a dimensão de pressão e a sua unidade no sistema internacional. Um ponto importante para a gente trabalhar em hidráulica, né, antes de adentrar também em hidráulica também, é essa questão da pressão. Então, o que é pressão? Né? A gente aprende que pressão é uma força sobre área, né? É força sobre área. Então, quando você aplica uma determinada força sobre uma área, você está exercendo uma pressão sobre aquela área. Em hidráulica isso é muito recorrente, porque dentro das tubulações, né, toda a parede da tubulação ela está sofrendo, né, um esforço do fluido, né, devido ao fluido, que está tentando expandir suas paredes. Né? Então ela está submetida a uma pressão interna, maior do que a externa. Né? Isso aqui define basicamente os condutos forçados. Mas de onde surgiu essa ideia de pressão? Aqui nesse slide a gente está mostrando o famoso barômetro de Torricelli, né? E depois eu vou disponibilizar esses slides, vocês vão ver que passando o mouse por aqui, né, você vai ter um link. Esse link vai remeter a um vídeo lá no YouTube que vai mostrar como que surgiu, né, como que Torricelli chegou a esse barômetro. E aí é importante que vocês leiam para ter uma ideia de como é que ele funciona, mas de forma bem resumida, o que acontece é que quando você coloca um recipiente, no caso o Torricelli aqui usou mercúrio, né? Então tínhamos um recipiente com mercúrio, um recipiente, né, que parece um tubo de ensaio, né? Ele colocou também mercúrio e inclinou, né, colocou esse vidro, esse tubo de ensaio, invertido dentro dessa mini piscina de mercúrio. Isso sem deixar entrar ar, isso é muito importante. Né? Então não entrou ar dentro do tubo de ensaio. Mas ainda assim, o que é que ele observou? Que o nível de mercúrio dentro do tubo, ele caiu. Né? Caiu até o ponto em que a distância entre a superfície do mercúrio no recipiente maior até o nível do mercúrio dentro do tubo de ensaio foi de 760 milímetros. Então, por isso que a gente diz que a pressão atmosférica ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. E a gente fala que a pressão atmosférica equivale a isso pelo seguinte, né? Por que que esse mercúrio que está dentro do tubo ele não escapou completamente? Né? A conclusão de Torricelli, muito acertadamente, foi que existia uma pressão externa que é exercida sobre a superfície desse mercúrio, que está nessa piscininha aqui,
Então essa pressão que é exercida aqui, ela contrabalanceia a pressão interna, né, devido à pressão do fluido. Então aqui na base desse tubo de ensaio, né, um determinado ponto aqui na base, ele está submetido ao peso dessa coluna de mercúrio, a uma força-peso. E aí quando você divide essa força-peso pela área, você tem uma pressão. Então esse ponto aqui está submetido a uma pressão. Só que a gente não fica trabalhando em hidráulica, a gente não trabalha muito com termos de força, a gente fala mais em termos de pressão. Então, o que é que ele concluiu? Que esse ponto aqui, ele tem que estar em equilíbrio com todo o ponto a área de fora, né, para que esse nível aqui não oscile. Então, logo, a pressão externa tem que ser igual à pressão interna. Quando você iguala os dois, significa que a pressão dessa coluna de mercúrio é igual à pressão externa, que é a pressão atmosférica. E por isso, então, que ele concluiu, e a gente usa até hoje, que a pressão atmosférica ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. E aí um ponto importante para a gente também destacar é que existem outras unidades, né, para a gente quantificar a pressão. Uma delas é a unidade de Pascal. E aqui uma informação para ser guardada com bastante carinho até o final do curso é que 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro cúbico, certo? Então, guardem essa informação. E aqui, né, o que é que ele observou também? Né, que essa pressão atmosférica, ela não só equivale a 760 milímetros de mercúrio, mas também equivale a 101,3 kPa. Esse quilo aqui significa 10 a terceira, né? Então, na verdade, a gente tem 101.000 Pascal. Além disso, né, tem outras unidades, como eu falei. Uma delas é o metro de coluna de água, que a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula, mas que eu já adianto então para vocês que a pressão atmosférica, né, equivale a 10,33 metros de coluna de água, e cuidado, não é em qualquer lugar, mas no nível médio do mar, certo? Esse valor medido aqui por Torricelli, né, é o que a gente chama de pressão atmosférica no nível médio do mar. Por quê? Né? Como vocês estão vendo aqui no texto, a pressão atmosférica ela é função de quê? De temperatura e de Z. Esse Z aqui é altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A gente sabe disso, né? Quem já viajou de avião ou subiu no morro muito alto deve ter notado que a pressão ela diminui, né? O ouvido fica estalando. Da mesma forma, quando você está descendo, você sente uma certa carga no ouvido, né? Você tem que regular a pressão interna, justamente por quê? Porque a pressão externa está aumentando, ela varia com a altitude. O que a gente chama então desses 760 milímetros é de atmosfera padrão. E uma das outras unidades que a gente também tem disponível é o ATM, ou atmosfera, né? Então, a atmosfera padrão vale 1 ATM, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 10,33 metros de coluna de água, ou 101,3 kPa, ou ainda, né, convertendo aqui esses 760 milímetros, transformando isso para centímetros, 76 centímetros de mercúrio. Além disso, né, é muito importante a gente ter em mente que existem quais são os tipos de pressão que existem. Eu não estou falando de unidades, eu estou falando de tipos mesmo de pressão. Existem 3 tipos de pressão. A pressão efetiva, a pressão absoluta e a pressão que é mais próxima da gente, que é a pressão atmosférica, que a gente está sempre submetido a ela, pelo menos enquanto você estiver na superfície do planeta Terra, ou melhor, dentro da biosfera. Muito bem, então, o que é essa história de pressão efetiva e pressão absoluta, né? A pressão efetiva, ou relativa, ou manométrica, né, são 3 nomes para a mesma pressão, o mesmo tipo de pressão. Ela é aquela pressão que é medida em relação à pressão atmosférica. Então, se você estiver no ambiente, né, em que você não está submerso na água, você está sujeito apenas à pressão atmosférica. Quando você mergulha na piscina, né, e você vai lá no fundo, a gente sente o ouvido pressionado, por quê? A gente está submetido a uma carga extra de pressão. Uma carga extra que vem de quê? Da pressão devido à água, ou a pressão que a gente chama pressão hidrostática. Então esse extra, né, esse acréscimo de pressão é justamente a pressão efetiva, correspondente àquela quantidade de água, aquela coluna de água que há
sobre a sua cabeça quando você mergulha, certo? Então, quando você mergulha, você vai estar submetido não apenas a essa pressão hidrostática, né? Porque sobre a superfície daquela piscina onde você mergulhou, também existe toda uma coluna de ar que vai até o topo da atmosfera. Então, na verdade, você está sujeito, quando você mergulha na piscina, está sujeito a duas colunas de fluido. Ao fluido ar, daí vem a pressão atmosférica, e ao fluido água, que vai gerar uma pressão excedente, que é a pressão efetiva. Você pode ter pressão efetiva de outros fluidos, mas como a gente vai estudar apenas hidráulica, então a gente vai estar sempre se referindo à pressão efetiva como sendo a pressão devido à água. Certo? Então, quando você soma essa pressão atmosférica mais a pressão manométrica, ou efetiva, você então obtém a pressão absoluta. Então, quando você mergulha na piscina, você vai estar sujeito a uma carga total, né, uma pressão absoluta, que vai corresponder ao somatório das cargas de pressão que existem sobre a sua cabeça. A carga da pressão atmosférica e a carga de pressão efetiva da água. Aqui a gente já entra, então, um pouco mais na questão da hidráulica, né, na verdade, uma prévia da hidráulica. Geralmente, nos cursos de engenharia, a gente estuda mecânica dos fluidos antes de entrar em hidráulica. No caso da agronomia, a gente tem que compilar, compactar isso dentro do mesmo curso, né? Então, a gente vai estudar algumas propriedades que são estudadas aí em mecânica dos fluidos, mas que também existem, né, em alguns livros-textos de hidráulica. Uma das propriedades mais importantes, ou algumas delas, né, são essas três primeiras que eu apresento para vocês, é o que? É a massa específica, o peso específico e a densidade. E aqui eu vou fazer um parêntese. Né? A densidade em hidráulica é diferente do que a gente conhece por densidade em outras disciplinas do curso de agronomia, como, por exemplo, física do solo, que a gente é acostumado a aprender que a densidade é massa sobre volume. Não é que está errado, é apenas a forma como cada disciplina ou cada área denota as suas grandezas físicas. Em hidráulica, esse conceito que a gente entende por densidade lá de física do solo vai se tornar massa específica. Então, massa específica em hidráulica é a relação entre massa e volume. A razão entre massa e volume, e daí a gente tem então essa unidade que vocês estão vendo de quilos por metro cúbico. No caso da água, a gente adota o valor de 1000 quilos por metro cúbico, apesar de, como o gráfico abaixo mostra, né, a massa específica ela varia um pouco em função da temperatura. Mas como a gente geralmente trabalha com faixas de temperatura próximas, dificilmente a gente vai ter valores extremos, então a gente pode adotar sem maiores prejuízos um valor constante de massa específica. E esse valor vai ser de 1000 quilos por metro cúbico. E esse valor deve ser memorizado, certo? Coloquem junto com aquela informação de que 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. Além da massa específica, nós temos também o peso específico, que basicamente é o quê? É o peso por unidade de volume. Se massa específica é massa sobre volume, peso específico é peso por volume. E o peso ele vai ser dado, a gente aprende também lá em física, que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, fazendo essa analogia, a gente chega então que o peso específico vai ser a massa específica vezes a aceleração da gravidade, ρg. Se a gente adotar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que geralmente é o valor que a gente adota, a não ser que seja dito o contrário, a gente obtém então um peso específico de 10 kN por metro cúbico. Lembrando que o quilo é de 10 a terceira, então na verdade o peso específico é 10.000 newtons por metro cúbico. Mas para não ficar um número muito grande, a gente coloca esse K de quilo e apresenta como 10 kN por metro cúbico. Uma outra propriedade importante é a viscosidade. Né? O que é viscosidade? Viscosidade é basicamente a propriedade que lida, né, que representa a resistência que um fluido oferece à deformação. Então, conceitualmente, é isso, né? Mas matematicamente a gente pode determinar a viscosidade fazendo um experimento muito simples.
Então aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, uma placa fixa. Essa placa inferior aqui ela está fixa numa superfície. A gente tem uma placa superior que é móvel, né? Então vocês vejam que a placa inferior tem uma velocidade igual a zero e a placa superior tem uma velocidade representada por esse vetor verde, né, uma velocidade v. E essa velocidade ela surge, né, em detrimento da aplicação de uma força horizontal F na placa superior. Entre as duas placas, nós temos o fluido, né, que pode ser água ou qualquer outro fluido, né, porque a viscosidade ela pode ser calculada não só para água, mas como qualquer outro fluido. Essas placas elas são afastadas entre si de L, né, e mais importante do que apenas... E outra coisa de informação, né, que essas placas elas têm uma área A. Essa área é importante para poder determinar a tensão de cisalhamento. Então, e essa tensão de cisalhamento, né, ela está mostrada aqui na equação ao lado, representado por essa letra grega, o tau. Né? Então, a tensão de cisalhamento ela é diretamente proporcional à taxa de variação da velocidade em relação à altura. Esse dv/dy é, como vocês devem lembrar lá de cálculo, né? Então a gente tem uma taxa de variação aqui, uma derivada total. Então dv/dy, né, a variação da velocidade em relação à altura, ela vai ser então proporcional a essa desculpem, diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Então, quanto maior for essa taxa de variação da velocidade, maior vai ser a tensão de cisalhamento. A gente não vai entrar muito em detalhe nessas questões, mas é importante saber que essa primeira informação ela vai afetar diretamente as equações de resistência, né? As equações que a gente determina e a gente precisa, né, para saber qual que é a energia que está sendo gasta para conduzir água. Então percebam que quanto maior essa velocidade, basicamente isso, né? Quanto maior a velocidade, a gente vai ter mais tensão de cisalhamento, ou seja, mais gasto energético. Isso daí a gente vai perceber diretamente nos cálculos, né? Quanto mais energia você gasta, porque a velocidade é alta, maior vai ser a dificuldade que você vai ter de garantir uma energia lá no final, né? Porque você está gastando tudo, ou quase tudo, né? Com o transporte dessa água. E aí percebam que o fator de proporcionalidade nessa equação, essa letra grega em μ, né, que representa justamente a viscosidade. Então a viscosidade ela é justamente a variável, né, o coeficiente que vai dar essa proporção entre a taxa de variação da velocidade e a, me fugiu o nome novamente, a tensão de cisalhamento, certo? Qual que é o valor dela? Né? O valor dela para a temperatura de 25 graus, e a gente pode adotar esse valor como constante, porque geralmente a água vai estar em uma temperatura próxima disso, 8,9 vezes 10 a menos 4 newtons segundo por metro quadrado. É bom também decorar esse valor. Outra propriedade importante é a tensão superficial e a pressão de vapor. Aqui eu coloco dois vídeos, né, para exemplificar o que são cada uma dessas propriedades. A tensão superficial a gente conhece, né, intuitivamente quando a gente observa aqueles insetos, né, que andam por cima da água, conseguem caminhar em cima da água, justamente porque existe uma tensão da água que resiste à punção, né, a pata ou a perninha daquele mosquito de atravessar a água. Então existe uma tensão ali que resiste a esse esforço, né, a tensão superficial. E além disso a gente tem também a pressão de vapor. Eu vou deixar aqui o vídeo, vocês depois assistam, né? A pressão de vapor vocês vão ver que é a pressão exercida pela água que está presente na forma de vapor num determinado ambiente. Isso daqui vai ser importante quando a gente for estudar bombas, né? Sistemas de bombeamento. Mas por enquanto, vou deixar aqui só para vocês olharem na teoria. Outra importante propriedade é o calor específico, principalmente para quem trabalha com água em sistemas em que você tem a variação da temperatura. Né? Então, o que é o calor específico? É a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Eu coloquei aqui mais como curiosidade, a gente na verdade não vai utilizar muito essa informação, mas para relembrar. E outra informação também interessante é o calor latente de vaporização da água, né? Que é a energia necessária uma energia necessária por unidade de massa para que ocorra a mudança de fase. Coloco então aqui alguns exercícios para a gente praticar o que a gente viu hoje.
eu vou gravar um outro vídeo, vou disponibilizar um outro vídeo resolvendo esses exercícios, né? Mas está aqui tá já para vocês irem pensando e tentar resolver antes de assistir o próximo vídeo, ok? Então, boa sorte e até breve.